Bom, pessoal, um bom dia então. Nessa videoaula a gente vai falar sobre alguns estudos de caso para o switch case, certo? E a gente vai ver então basicamente 4 deles. A gente vai começar falando sobre como implementar uma calculadora com switch case, depois o preço de um produto, falar sobre estado civil e terminar por um exemplo com notas, né? E aí depois, no final dessa videoaula, eu vou especificar 2 exercícios para que vocês tenham a oportunidade de exercitar a programação aí ao longo dessa semana. Então, o primeiro estudo de caso parte desse enunciado, então fazer um programa que a gente simula uma calculadora, né, que executa 4 operações aritméticas. Essas operações são de soma, subtração, produto e divisão. Então, o programa ele tem que ler a operação e essa operação ela vai ser representada por um caractere char. Então, percebam bem, né, na nossa tabela ASCII, esse char vai ser representado também por um valor inteiro, um valor decimal, né? E em função dessa operação, a gente vai ter 2 operandos, 2 valores que são de ponto flutuante, certo? E no caso, a operação que foi lida, né, tem que ser realizada sobre 2 valores, né, que são os 2 valores de entrada, digamos assim. Emitir mensagem de erro caso não seja uma operação válida, então as operações válidas vão ser de soma, subtração, multiplicação e divisão. E depois o cálculo da resposta, né? Então eu vou passar aqui para o nosso código quadro, já tem uma solução possível aqui, certo? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos então os 2 operandos, que são essas 2 variáveis de ponto flutuante, e nós temos o char como sendo o operador. Então, essas aqui são as nossas 3 variáveis de entrada, certo? E a gente não tem aqui uma variável de saída, porque os printfs que a gente está fazendo, eles já têm imediatamente já a operação correspondente dentro, como parte, digamos assim, do printf, certo? Então a gente lê então o operador, a gente usa o %C. Lembrem bem, aqui não tem especificado, mas uma boa prática é colocar o espaço antes para que a gente possa ignorar qualquer espaçamento que possa ter antes do caractere, lá no nosso buffer de entrada. E depois a gente lê os 2 operandos como 2 pontos flutuantes, né? E aí nós viemos, enfim, no switch case e percebam que o operador, que é essa variável char, está sendo utilizada como nosso seletor aqui para o switch case. Então ele é um caractere. Para a gente representar as constantes dos nossos cases, a gente está usando então os próprios caracteres mais, menos, vezes e barra, entre aspas, simples. Então isso representa que a gente está querendo só o valor daquele caractere, né? Então na prática, o que vai acontecer? O valor do operador dessa variável vai ser comparada com o valor do caractere, né? Que também vai ser um valor inteiro, né? Então se, por exemplo, o usuário digitar o caractere mais, nesse caso a gente cai nesse case, imprime o resultado fazendo a operação de soma e depois faz um break. Certo? A gente tem que colocar o break aqui, porque se a gente não colocasse o break, né, a gente ia fazer a execução do próximo comando, que seria esse aqui. Certo? Então a gente coloca um break aqui para justamente respeitar o enunciado. Caso contrário, né, se nenhuma dessas situações, se o operador digitado não faz o match, não faz o casamento com nenhum dessas 4 diferentes opções, a gente cai na opção default, que vai simplesmente imprimir operador inválido, e aqui não há necessidade de se colocar o break, pelo fato de que o default aparece no final, né? É muito importante colocar sempre o default no final, certo? Para que a gente possa primeiro ter as opções de maneira explícita. Isso, de novo, é uma convenção, né? A gente poderia eventualmente até colocar ele antes, mas na prática a gente sempre coloca no final. Bom, fazendo a compilação desse programa, então, só para a gente ver o funcionamento dele rapidinho aqui, um pequeno experimento, vamos chamar esse programa de calculadora. E vamos executá-lo, certo? Então, a primeira coisa que ele pede é o operador. Vamos digitar aqui primeiro um operador inválido. Vamos digitar o operador P. Aí, bom, a gente já poderia ter um teste de validação ali, a gente não colocou, né? Mas vamos digitar 4.5, 2.3, e aí ele diz operador inválido, porque o operador P, né, não é válido. Agora vamos fazer uma divisão, e aí agora nós vamos colocar então 4.5, 2.3, e aí aqui ele vai colocar então o resultado dessa divisão, 1.95, 65,22, ou seja, a gente pegou o operando 1 e dividiu pelo operando número 2, certo?
voltando então agora para os slides, vamos para o próximo estudo de caso, que é o estudo de caso do preço de um produto, certo? Então, a gente faz a análise do enunciado. O enunciado é o seguinte: fazer um programa que calcule o preço de um produto a partir do tempo levado em sua produção, somado ao tempo gasto no projeto do produto, mínimo de 1 mês cada. Então, a gente tem uma pequena tabela aqui para justamente fazer esse mapeamento de tempo gasto no produto, né, para o valor, digamos assim, que vai ser agregado a esse produto. Então, no caso, se a gente gastou 2 meses, isso vai ser de R$1.000, de 3 meses, R$1.500, 4 meses, R$2.000, e mais de 4 meses a gente tem um teto aí de R$2.500, certo? Então, olhando para a nossa implementação dessa solução, certo? Então, nós temos o tempo do projeto como sendo uma variável de entrada, uma variável inteira, certo? E em seguida nós temos o tempo de produção, certo? E esse também é uma variável inteira. Então, essas duas variáveis são, digamos assim, as minhas variáveis de entrada. Se a gente olhar o enunciado, essas duas variáveis de entrada, que é a gente tem que calcular o preço do produto a partir do tempo levado em sua produção, somado ao tempo gasto no projeto. Então, essas duas variáveis de entrada a gente tem que somar. E essa soma a gente está representando aqui no nosso código como o nosso seletor. Então, aqui a gente poderia, claro, ter uma variável auxiliar aqui, como, por exemplo, int aux, e esse aux seria igual a essa soma, certo? E aí a gente faria o seletor sobre o aux, mas lembrem que o que a gente pode utilizar como seletor uma expressão, certo? E essa expressão pode ser uma expressão que é uma expressão aritmética de soma, certo? Então, nesse caso, não há necessidade dessa variável aux. Então, o resultado dessa soma vai ser, então, utilizado como seletor, e aí nós temos as 3 situações, onde se for 2, que no caso aqui esse tempo é em meses, né? A gente poderia colocar o tempo do projeto em meses, e aqui o tempo de produção em meses, né? Para avisar o usuário que os valores são em meses. Então, o resultado dessa soma vai ser comparado com 2 meses, 3 meses e 4 meses. Para cada um deles a gente tem um preço, certo? E o nosso teto do nosso, digamos assim, do produto, né? O valor teto do produto é, quando for mais de 4 meses, a gente coloca em R$2.500. Então, isso se reflete na opção default, né? Então, a gente implementa esse teto como uma opção default do nosso switch case. Então, indo agora para o nosso experimento GCC A06 preço.c, mais para um preço. Aí agora a gente pode, por exemplo, dizer, bom, se o tempo do projeto foi, sei lá, de 1 mês e o tempo de produção de 2 meses, a gente chega então para 3 meses, cai no case 3 e imprime R$1.500. E depois, por causa do break, a gente vai para o return zero, porque a gente quebrou a execução desse switch case. Então, o nosso ponto de entrada foi o resultado somatório ali, tempo prod mais tempo projeto, que foi esse case 3. Indo agora então para o próximo estudo de caso, certo? O estudo de caso do Estado Civil. Então, a gente tem um problema aqui que é fornecido um código caractere, certo? Então aqui está explicitado que esse é uma entrada, né? E esse código caractere ele corresponde ao Estado Civil e devolve por extenso o Estado Civil correspondente. Então a gente tem que aceitar entradas tanto maiúsculas quanto minúsculas. E a codificação dos estados civis considerados é S, C, D e V, e aqui nós temos as diferentes versões em extenso. Qualquer outro caractere da entrada tem que ser acusado como estado civil incorreto, certo? Lembrem que se a gente botar o S minúsculo, também tem que ser mapeado para esse estado civil. Se a gente botar o D minúsculo, né, como diz aqui, né, tem que aceitar ambas as duas minúsculas e maiúsculas. Então, indo agora para o nosso código para ver como é que a gente implementa isso, certo? Nós temos aqui então a nossa entrada, que é um char estado civil, esse é o nosso nome da variável, né? E o estado civil, então, ele explicita aqui na nossa mensagem do printf quais são as diferentes situações, né? A gente faz o escaneamento do estado civil e aí nós temos o switch desse estado civil, certo? Então, o nosso seletor é esse caractere aqui. Esse caractere vai ser avaliado por um valor decimal, conforme a nossa tabela ASCII, né? E aí a gente não precisa saber o valor ASCII específico desses C, S, D e V, porque a gente está usando aqui nos nossos cases os caracteres minúsculo e maiúsculo entre as pinhas simples. Então a gente está representando o caractere. Isso aqui é avaliado por um valor também, né?
Então, se for C, a gente coloca então esse estado civil e imediatamente depois faz break. Se for o S, é esse, põe break e assim por diante. No caso, para capturar a situação do qualquer outro caractere de entrada e dizer que o estado civil é incorreto, a gente implementa isso novamente como uma opção default, certo? E põe aqui estado civil incorreto. Então, nesse caso, agora fazendo o teste aqui desse programa do estado civil, vou chamar esse programa de EC, executando o nosso EC, ele pede então o estado civil, vou botar aqui um estado H, e ele diz estado civil incorreto, porque quando a gente digitou o H, a gente avaliou o estado civil, testou com C, com esse C, com S, com esse S, assim por diante, não fez o casamento com nenhum deles, e aí caiu no default e imprimiu o estado civil incorreto. Se a gente digitar novamente aqui o D minúsculo, a gente cai para divorciado, ou seja, a gente testou o C, testou o S, testou o D, aqui fez o match com esse D minúsculo, esse foi o ponto de entrada, o próximo comando é o printf, certo? Lembrando que o case não é um comando, ele é simplesmente um marcador de entrada no nosso switch case. E aí aparece divorciado, depois nós temos o outro comando, que é o comando de quebra do switch case, que é o break, e vamos para o final. Indo agora então para o nosso próximo estudo de caso, que é o das notas. Então a gente tem aqui o problema, então conforme uma nota inteira fornecida entre 0 e 10, imprimir uma das seguintes mensagens: 0 a 5 reprovado, de 6 a 9 aprovado e 10 aprovado com louvor. Então em C esse problema pode ser resolvido tanto por uma sucessão de ifs quanto por um comando de switch case. Bom, como a gente está trabalhando com a aula de switch case, vamos implementá-lo com o switch case. Então, olhando aqui na nossa tela de código, certo? Nós temos, então, a entrada do dado, né? A gente está capturando essa entrada como uma variável inteira, nota, né? De 0 a 10. A gente escaneia essa nota, que é um valor inteiro, e a gente tem uma primeira validação desse valor, digamos assim, através desse if aqui. E esse if a gente está verificando se a nota for menor do que 0 ou a nota maior do que 10, a gente simplesmente imprime nota inválida. E percebam que ao imprimir nota inválida, a gente tem o switch case dentro de um else, então depois desse printf, se ele for executado, a gente vai imediatamente para o return 0, que é o comando que está depois do if, certo? Caso isso aqui se torne falso, certo? A gente cai no else e, portanto, podemos avaliar a nota, porque é uma nota válida, né? E aí nós temos as três mensagens aí. Se a nota for entre 0 e 5, como dizia lá na nossa especificação, né? De 0 a 5, a gente imprime reprovado, e para implementar isso com o switch case, a gente tem que colocar explicitamente os 5 ou 6 valores inteiros, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, como pontos de entrada para o mesmo comando, para o comando reprovado. Imediatamente seguido de um break, porque não faz sentido aqui no nosso enunciado ter a ausência desse break, então a gente coloca ele. Se for de 6 a 7, como a gente pode ver aqui no enunciado, 6 a 9, perdão, a gente vai colocar então os cases 6, 7, 8 e 9 com a mensagem aprovado, seguido de um break, e o case 10 com a mensagem de aprovado. Então percebam bem que aqui a gente não está utilizando o default porque não faz sentido, né? Porque a gente tem explicitamente as nossas 11 notas possíveis, de 0 a 10, inclusive, né? Para a gente ter as três mensagens, o mapeamento para as três mensagens. Fazendo uma rápida execução aqui, e supondo que o nosso aluno hipotético tirou a nota 8, certo? Então, a gente tirou a nota 8, e então a gente vem, avalia esse nota, o nosso seletor, vai ser 8, e a gente vai testar por cada um desses cases. Então, vai fazer um match com esse case 8, esse aqui é o nosso ponto de entrada, exatamente onde está o cursor piscando, e o próximo comando a ser executado é o printf, o outro é o break, e aí termina a execução. Se a gente executar, então, com uma nota inválida, vamos colocar aqui, por exemplo, menos 20, aí o que vai acontecer? A gente vai avaliar essa expressão lógica aqui do nota, vai verificar que isso aqui se torna verdadeiro, porque a nota ela é menor que 0, e a gente imprime a nota inválida, e depois a gente vai para o return 0, certo? Então esse é esse último estudo de caso, certo? Notem que tem um pequeno detalhamento aqui, é que a nota que a gente calcula geralmente na nossa disciplina, e na maioria das disciplinas que a gente tem, ela não é uma nota
inteira, né? A gente sempre tem aí uma especificação, sei lá, 8,5 ou 6,9, certo? Mas lembrando, né, que a gente viu na videoaula anterior, que o switch case é unicamente para variáveis do tipo inteiro, ou seja, é o int, a gente pode usar o char, como a gente já viu em vários exemplos, e todos os outros tipos que são parecidos ou derivados, de certa forma, do inteiro, né? Então, além do nosso inteiro e do nosso char, a gente tem também o long, certo? Eu vou representar aqui, né? Seria um tipo long, esse long também funciona, a gente tem long, a gente tem unsigned long int, certo? Que esse aqui é um tipo inteiro sem sinal, é unsigned, isso sem sinal. Eu tenho unsigned long, todos esses tipos eles são do tipo inteiro, certo? Porque eles são implementados dessa forma, né? Então funcionam também com o switch case. No entanto, se eu usar um float, certo? E olhem só, eu vou colocar aqui 1%f, só para a gente lembrar. Então aqui agora a nota é um ponto flutuante. Esse teste aqui vai funcionar, porque nota menor que 0 e nota maior que 10, esses testes funcionam com ponto flutuante. Olhem só o que acontece com o nota, quando a gente está fazendo esse exemplo aqui, com o switch case, perdão. Então eu implemento, quando eu vou executar o compilador, certo? Para compilar esse programa, ele vai dizer assim, olha, erro, a quantidade do switch não é um inteiro, porque ele percebe que o nota é uma caixinha lá na minha memória que implementa um ponto flutuante, certo? Aí você vai dizer, pô, mas o que eu faço agora? Então, uma solução possível é a gente usar funções, né? Então, a gente poderia usar funções lá da nossa biblioteca matemática. Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, math.h, e aí nós podemos ter diferentes estratégias de arredondamento, né? Então, a gente poderia usar um round. Lembrem o que o round faz, certo? Eu vou compilar o programa, olha só o que vai acontecer. Aí ele diz switch quantity not an integer, certo? Porque o round, certo? Que é uma biblioteca do math.h, ele retorna um double, e um double é um ponto flutuante também. Então o que a gente pode fazer aqui é o resultado do arredondamento, que a gente já arredondou para um número inteiro, né? Que isso que é o que o round faz. A gente faz um cast para inteiro, certo? Então a gente pode usar o cast aqui, que nem a gente viu nas aulas sobre tipo, certo? E ter esse funcionamento. Agora, se eu voltar aqui para a minha implementação e linkar com a biblioteca da matemática, aí agora compila. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou ler uma nota de 0 a 10, e agora eu estou usando um número real qualquer, então vou botar 6.9. Nesse caso, foi para aprovado. Vamos colocar um outro teste aqui, vamos botar 5.9, certo? Porque a gente está no limiar do 6 ali para ser aprovado. Nesse caso, ele arredonda para aprovado. Se a gente botar uma nota 5.5, ele arredonda para aprovado. Se a gente botar uma nota 5.4, ele arredonda para baixo, reprovado, certo? Por quê? Porque na hora do round aqui, eu arredondei esse valor 5.4 para 5 e depois converti ele para o inteiro 5, e fez o match com esse ponto de entrada aqui, certo? Então, a gente poderia usar um outro tipo de arredondamento, né? Só para a gente brincar um pouco aqui. A gente poderia usar o ceil, né? Ou o floor, certo? Que seriam os outros tipos de arredondamentos, né? O floor ele arredonda para baixo, para o inteiro para baixo, e o ceil arredonda para cima, né? Então, no caso, assim, para ser bonzinho com os alunos, vamos usar o ceil, então. Então, nesse caso aqui, olhem só o que acontece no programa Notas. Se o aluno tirar 5.1, certo? Nesse caso, ele é aprovado, porque o ceil arredonda para 6, que é o inteiro mais para cima, mais próximo. Depois a gente converte para o inteiro, e aí cai no case do 6, certo? Embora o 5.1 é bem longe do 6, né? Então, isso vai sempre jogar a favor do aluno, no caso. Se a gente usar o floor, né, a gente vai ter, então, a compilação. E aí, aqui nesse caso, vai jogar a desfavor. Né? Então, tipo, se o aluno ficou com 5.9, pô, é praticamente um 6, né? Aí, reprovado, porque ele arredondou por 5 para baixo, né? Então, isso só para ilustrar justamente essa questão do uso, tem que ser uma variável inteira aqui, né? Então, se a gente coloca a nota original aqui, que seria o ponto flutuante, o compilador, né, só para retomar, ele reclama, posso até usar um outro compilador que eu tenho aqui, que é o Celang,
o Celang também reclama. Ele diz, ó, o switch case, ele exige uma expressão de um tipo inteiro e, portanto, o float é inválido. Se eu tivesse usado um double aqui, mesma coisa, ele me reclamaria do mesmo jeito. Ele me reclamaria duas vezes, inclusive. Ele reclamaria do switch case, que é o mesmo erro anterior, e ele me reclama também que o %f eu não posso utilizar para ler um double. Eu tenho que utilizar o %lf, que é um outro padrão. Então, vou corrigir essa parte. Então, lf aqui, e vou compilar o programa. E aí agora ele me dá um único erro, que é o erro original lá do switch case. Certo, pessoal? Então, voltando agora para os slides, a gente pode fazer uma discussão aí das vantagens e desvantagens do switch case, né? Então, as vantagens é que o código produzido ele é muito mais claro, né? Quando a gente usa switch case, ao invés de um encadeamento de ifs e else ifs, a lógica ela fica mais evidente, né? Porque a gente tem opções que são do tipo inteiro, o seletor é inteiro, só que a gente tem essa questão de algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem é que embora a gente só tem que usar int long char, se a gente tiver valores do tipo flutuante, o compilador nem deixa compilar o programa, né? Então, nos obriga a usar algum tipo de arredondamento para inteiro, e eventualmente até usar casts, como a gente viu no exemplo anterior, né? Eu diria assim que a maior desvantagem do switch case é que a gente não consegue testar intervalos, né? O if-else, que foi o exemplo que a gente viu nas videoaulas anteriores, ele é muito mais abrangente, né? E muito mais, digamos assim, flexível do que o switch case. Mas essa eu diria, digamos assim, que o switch case ele tem que ser empregado quando ele pode ser empregado, certo? Porque ele traz uma simplicidade para o programa, já que o switch case é uma construção bem simples e direta, certo? Enquanto que o if-else ele pode ser feito de diferentes formas, já que ele tem a flexibilidade das operações lógicas que a gente pode empregar em cada uma das condições do if-else. Quando eu estou usando, por exemplo, if, else if, else if, else if. Certo, então para terminar essa videoaula, então a gente vai propor dois exercícios, né? O primeiro é o exercício da videoaula anterior, que vocês viram, que era o mapeamento desses códigos para valores, né? Então, uma primeira implementação foi feita utilizando if e else ifs. Aí agora, como a gente tem o nosso código como sendo números inteiros, então isso aqui é perfeitamente adequado para uma implementação com switch case. Inclusive, a gente pode fazer alguns atalhos, por exemplo, aqui o resultado menos 2, ele tem duas opções, né? Tanto quanto o código for 3 e 5, a gente sempre vai fazer resultado menos 2, ou decrementar o valor do resultado de menos 2. Então, vocês podem repetir exatamente o mesmo exercício, usando agora case 3, case 5, fazendo exatamente a mesma ação, certo? Essa é a vantagem, marcando o ponto de entrada o mesmo. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é um pouco mais extenso, um exercício novo aí que eu proponho para vocês, que é dos ovos de Páscoa, certo? Então, eu vou deixar vocês lerem, depois eu disponibilizo os slides, mas olhando rapidamente aqui, a ideia é a gente ter uma entrada, digamos assim, com tipos e valores associados e fazer um programa que lê o pedido, digamos assim, o tipo do ovo e a quantidade, e informar o produto, o número de unidades e o total do valor a ser pago. Então, claro, implementem essa solução com o switch case, certo? Para que a gente possa exercitar justamente o assunto dessa videoaula. Só uma última mensagem a respeito desse exercício. Esse tipo de enunciado é muito próximo dos exercícios que a gente encontra quando está trabalhando nessa nossa disciplina, né? Então, são enunciados que podem ser longos, então exigem a interpretação do texto, né? E entender bem o que é entrada, o que é saída. Então, isso é um exercício também, além de implementar o switch case, né? De interpretação desse enunciado para entender bem o que tem que ser feito. Certo, pessoal? Eu vou terminar por aqui, então deixo um abraço para vocês e até a próxima.